Distanciamento ou isolamento social, quarentena, chame como quiser. O fato é que estamos há 6 meses convivendo com a pandemia do Covid-19, o que mudou drasticamente a rotina de trabalho de todos nós. No serviço público, isso não poderia ser diferente. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por exemplo, realiza desde março todas as suas atividades de forma virtual. Nesse tempo todo, já foram mais de 2.800 audiências concluídas, tanto nos juizados especiais como no de primeiro grau. Os julgamentos com mérito, por outro lado, superam os 140 mil, englobando os juizados especiais, o primeiro e segundo graus e as turmas recursais. Essa é uma experiência inédita na forma de condução dos processos, que apesar de já serem digitais há algum tempo no Estado, ainda seguiam os ritos presenciais, que devem voltar gradualmente a partir de 8 de setembro, seguindo um protocolo de biossegurança expedido pela administração do tribunal. E para avaliar os resultados dessa experiência, nada melhor do que falar com os próprios julgadores. Nesta edição do Ponto de Vista, você assiste um bate-papo com o desembargador Alexandre Bastos e o presidente do TJMS, Pascoal Carmelo Leandro. Bem, e começa a partir de agora o Ponto de Vista, nosso programa aqui na TV Assembleia, que é dedicado ao debate sobre o cruzamento entre o direito e a política, né? Porque não é nada mais justo que a TV Assembleia tenha um espaço dedicado à atuação jurídica, né, do nosso Estado, porque a Casa do Povo é a principal motora responsável pela elaboração das leis que futuramente vão ser discutidas, debatidas pelos advogados, promotores públicos, pelos defensores, que também vão subordinar a atuação dos agentes públicos do nosso Estado, né, e todo o jurisdicionado civil também, mas em última instância vão ser aplicadas pelos juízes e desembargadores. Essa é o motivo que levou a gente a criar esse programa aqui. Agora, como que a gente relaciona esse contexto, esse cenário com o contexto atual que a gente tem vivido, né? É exatamente isso que você está imaginando, sobre a pandemia do Covid-19. Tanto o Tribunal de Justiça quanto a Assembleia Legislativa, assim que surgiram as primeiras notícias sobre a pandemia, tiveram que se readequar, tiveram que elaborar novas normas de expediente administrativo para continuar oferecendo, né, a prestação jurisdicional, no caso do tribunal, e a prestação do serviço político, no caso da Assembleia. Isso data de março, a gente está em setembro. Setembro, não por acaso, é o mês em que o Tribunal de Justiça anunciou que pretende a volta gradual dos serviços, dos serviços presenciais, né? Cada fórum, cada comarca aí, a depender do contexto sanitário da região, vai ter que abrir as portas aos advogados e aos jurisdicionados que têm algum processo em andamento ou que pretendem movimentar algum processo. Para falar sobre isso, sobre essa volta ao normal e também sobre como foi essa adaptação, a gente vai falar justamente com um desembargador que atualmente está à frente da 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, o doutor Alexandre Bastos. Tudo bom, doutor? Como vai? Tudo bem? Boa tarde a todos os que estão nos assistindo, e agradeço pelo convite para participar. Então, como que acontece essa questão dos julgamentos virtuais aí? Assim, lá em março, quando surgiram aí as notícias, né? O que o senhor fez para se preparar? Já estava antevendo que isso aí ia resultar num quadro tão diferente do que a gente está acostumado? O que foi a sua primeira preocupação? Na verdade, o nosso tribunal, por incrível que pareça, e evidente que sem nunca imaginar um cenário de pandemia como esse, o tribunal já há quase 2 anos vinha realizando o que a gente chama de julgamentos virtuais, né, que é diferente do que está acontecendo agora, inédito em sede da pandemia, que são os julgamentos por vídeo. Tá? Então, a modalidade de julgamento virtual é uma modalidade que não há reunião física dos julgadores e os processos são julgados por meio virtual. Isso já vinha acontecendo. Né? Então, assim, essa é a primeira medida que eu destaco para dizer que a adaptação nesse período, que foi a sua primeira abordagem, a adaptação ela foi um pouco mais fácil,
para o tribunal, porque o tribunal vinha já, os julgadores já tinham uma intimidade com a ferramenta de julgamento virtual. Né? O que houve de inovação, e aí nesse ponto eu falo pela minha Câmara Civil, que é composta de 5 desembargadores, mas as demais também têm a prática no mesmo formato, houve a regulação da realização das reuniões, das nossas sessões plenárias de julgamento por vídeo, né? Por instrumentos como esse aqui que a gente está falando. Então, essa é a inovação, e eu sinto que, eu falo por mim, evidentemente, mas eu não vi dificuldade nenhuma, e os meus pares, também pelo que sei, todos se adaptaram muito bem, e o dia a dia e o trabalho em si, ele se desenvolveu no âmbito do tribunal com bastante eficiência e rapidez. Perfeito, quer dizer que assim como os desembargadores já estavam adaptados a isso, a gente pode dizer o mesmo dos advogados e dos jurisdicionados? Quer dizer, qual que foi a sua percepção de como que esse processo aconteceu de forma dinâmica, né? Foram relatadas algumas dificuldades iniciais? Na verdade, a dificuldade que todos nós tivemos, e aí, quando eu digo todos nós, somos nós todos, seja advogados, defensores, promotores, os desembargadores, o próprio pessoal da TI, né? A dificuldade foi de começar a utilizar essa ferramenta de reunião virtual, né? Que todos nós tínhamos desconhecimento e passamos a ter que usar como método de trabalho nesse período de pandemia. Mas essa dificuldade, ela foi... Eu me surpreendi positivamente com a adaptação de todos. A nossa TI, ela agiu de forma muito rápida, as ferramentas foram colocadas à disposição, né? E o que é uma sessão agora? Sessão plenária com julgamento por videoconferência. Abre-se uma sala, né, virtual, onde todos os julgadores estão presentes. A grande maioria dos julgadores estão no próprio gabinete, né? Alguns outros fazem de forma também remota, da própria residência. Estão presentes o servidor da TI, está presente a secretária das sessões, né? Aí os advogados que vão fazer sustentação oral, eles também entram nessa sala virtual para acompanhar o julgamento. Agora, se você me perguntar como é que a parte interessada ou a população em geral pode acompanhar, já que quando a gente tem uma sessão plenária física, tradicional, as portas do tribunal são abertas, né? Com exceção dos processos que são julgados em segredo de justiça. Em geral, a regra de julgamento constitucional é de plenário aberto. Qualquer cidadão pode acompanhar, entrar no tribunal, sentar. Sim, inclusive são comuns as visitas dos acadêmicos de direito, né? Exatamente. Então, você podia me perguntar, então, nesse período, isso está prejudicado? De forma alguma, porque também numa resposta muito rápida e interessante, a TI disponibiliza a sessão, não só nessa sala virtual, por um aplicativo, como esse que a gente está falando, mas também transmite ao vivo pelo canal do tribunal no YouTube. Então, no canal, você assiste ao vivo. E é evidente que isso só não tem o formato de interação como temos assim, para poder ter áudio, né? Mas mesmo assim, pelo canal do YouTube, pelo chat que é disponível, ainda há forma de interação. Então, o impedimento de reunião física, ele não impediu, durante essa crise, ele não impediu que se realizassem os julgamentos e que os interessados tivessem acompanhamento e participação, né? Então, assim, com todo cuidado para que não houvesse prejuízos à defesa, contraditória, a ampla defesa que todos têm, né? Os advogados fazem sustentação oral tal como fariam lá no plenário, de forma física e presente, né? Mas é bom lembrar que essa inovação, esse formato de assim realizar as sessões, não foi uma exclusividade, uma criação nossa, né? Existe um regulamento nacional do CNJ que impede a realização de atos presenciais. Quando você, na abertura, mencionou que talvez logo mais nós tenhamos aí o retorno de algumas atividades, esse retorno ainda será mitigado. É evidente que essa matéria é uma matéria privativa da presidência do tribunal, de regular isso, né, para todo jurisdicionado, mas nós estamos hoje com restrição de atendimento presencial
por conta das regras do CNJ, justamente sobre a pandemia. Então, enfim, eu acredito que a jurisdição nesse período, ela não sofreu tantos prejuízos como outras atividades que, de fato, tiveram prejuízos consideráveis e concretos, né? Nesse nosso trabalho, a gente conseguiu aí, dentro do possível, entregar o máximo de julgamentos e decisões possíveis. Sim, os números são impressionantes. A prestação jurisdicional continuou a todo vapor, né? E, voltando ali um pedacinho antes na resposta do desembargador, é isso que justifica a importância de você acompanhar a TV Assembleia, né? Quer dizer, apesar da gente estar todo mundo se reinventando, eu aqui também como jornalista entrevistando por distância, tão acostumado a entrevistar pessoalmente, os desembargadores que, apesar de alguma forma ou de outra já faziam isso, estão tendo que se viram obrigados a fazer isso. A tecnologia facilita a sua vida e você não perde nenhuma informação que a administração pública tem a oferecer, né? Isso é um movimento que vem já de alguns anos, né? Quando o Brasil inaugurou TV Justiça, TV Câmara, TV Senado, sempre trazendo o princípio constitucional da transparência, porque todo brasileiro tem direito e tem, mais do que isso, deveria considerar um dever, né? Buscar informações sobre como que a administração pública, nos seus 3 poderes, anda executando os seus serviços. Além das sessões de julgamento, quais são os outros trabalhos que o desembargador tem feito de maneira virtual, doutor Alexandre? Reuniões, ele tem como fazer algum outro trabalho processual que seja de interesse para a gente saber aqui? Na verdade, o nosso trabalho vem sendo basicamente quase todo ele remoto, né, por meio virtual. Porque, como eu te disse, nós temos um regramento do CNJ que restringe, que impede os atos presenciais. Então, por exemplo, a não ser em questões urgentíssimas, extraordinárias, que nem aconteceu comigo, por exemplo, nós não podemos nem abrir o gabinete para atendimento, né, aos advogados. Então, nesse caso, quase todo o nosso trabalho vem sendo remoto, né? O trabalho não consiste só nas reuniões plenárias, né, nas sessões plenárias. Grande parte do trabalho da gente vem sendo feito pelo julgamento virtual, que eu falei que é a modalidade que já existia, né? Existe um pedaço do nosso trabalho que diz respeito a despachos e a decisões monocráticas, que é de cada desembargador, e isso é feito pelo sistema SAGE, que é o sistema eletrônico, e, portanto, eu tenho acesso, através de notebook ou computador na residência, de todos os processos que estão na minha carga. Isso faz com que eu possa, então, não parar em nenhum momento o trabalho da gente. Outro detalhe interessante, e aí é uma questão particular, pessoal. No meu gabinete, desde o início, eu disponibilizo para os advogados, para as partes, eu disponibilizo o meu WhatsApp para atendimento. Então, assim, não só na pandemia, mas especialmente nela, eu já fazia isso antes. Eu atendo, seja por vídeo, por videochamada, seja por áudio, para receber os memoriais, por exemplo, dos advogados. Ao invés de receber por e-mail, eu recebo pelo WhatsApp, né? Então, isso também foi uma ferramenta que fez com que eu, por exemplo, não tivesse impedimento de atender nenhum advogado que quisesse fazer uma explicação, não pessoal, mas pelo menos visual, né? Numa videochamada. Eu recebo videochamada de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, de qualquer lugar do país, onde os advogados, eles fazem as explicações, né, as suas razões. Eles mantêm um contato constante, né? É justamente sobre isso que eu quero fazer a próxima pergunta. Quer dizer, a gente já estava, né, acostumado a saber que o processo era virtual, né? Mas o contato, essa dinâmica que se dá fora dos autos, né? O advogado precisa esclarecer alguma coisa de última hora, ele também está sendo feito pelo WhatsApp, né? Agora, quem tem algum processo, além dos advogados que devem já estar muito bem informados sobre como atuar isso, né? E a pessoa que tem algum processo em andamento ou quem precisa iniciar um processo durante essa situação de pandemia, o que deve fazer, desembargador? Não há restrição alguma nesse momento para quem queira iniciar um processo, né? O processo do Tribunal de Justiça ele já é 98%, 99% eletrônico, né? Então, assim, já não... A pandemia, ela não trouxe nenhum tipo de restrição para que a pessoa inicie o processo.
Então, se ela pode fazer tranquilamente como já fazia. Né? Com relação ao contato que você mencionou, eu insisto, deixo registrado que o atendimento por WhatsApp é uma peculiaridade do meu gabinete, porque isso é muito pessoal, né? Cada um sabe o formato que mais lhe aprove fazer esse atendimento. Tem desembargadores que disponibilizam e-mail, tem desembargadores que disponibilizam um telefone fixo do próprio gabinete, enfim, cada um regula o formato como faz os atendimentos. Mas, enfim, essa inovação, entre aspas, tecnológica, ou essa interação com os meios de tecnologia, para que o trabalho no judiciário ocorra, eu acho que isso é um caminho que não tem mais volta. Né? A pandemia, infelizmente, com as consequências negativas, que diz respeito à saúde de todos nós, ela vai, no meu ponto de vista, confirmar uma tendência que já vinha se desenvolvendo. Eu concordo. Especialmente um quesito que atinge ou interessa a todos que têm processo no judiciário, que diz respeito ao tempo de julgamento ou à celeridade. Justamente sobre a celeridade, doutor Alexandre, que a gente entra no finalzinho aqui da nossa conversa, é justamente sobre a celeridade, porque a gente está numa nova fase do ponto de vista, né? Priorizando a interação com os nossos seguidores no Instagram. Sobre a celeridade e sobre essa interação que o desembargador Alexandre falou que para ele é um caminho sem volta, eu particularmente concordo, é uma das perguntas que foram enviadas pelo nosso Instagram. Coloca aí a @ da Lauren Gomes. Ela perguntou se a celeridade processual tem sido mantida durante esses quase 6 meses de atendimento aí exclusivamente virtual. Então, respondendo a Lauren e a quem mais tiver dúvidas sobre isso. Eu lembro que eu falo aqui sobre as questões do meu trabalho, do dia a dia, do cotidiano, que é do gabinete no Tribunal de Justiça. Mas eu não posso deixar de registrar, por exemplo, que, com exceção dos processos, e no primeiro grau, né, onde exige-se audiências presenciais e que estão suspensas, então, processos que dependem disso, esses tiveram o curso do processo suspenso e, portanto, o tempo do processo foi estendido e aí sim nós vamos ter um prejuízo de celeridade. Agora, tirando isso, que é uma questão muito pontual, em linhas gerais e nos processos em geral, eu digo para você que esse cenário de agora e as questões tecnológicas, elas estão trazendo absoluta celeridade, não tem dúvida alguma. São ótimas notícias. Você costuma ouvir, também em linhas gerais, é lógico, né? As queixas, geralmente, do judiciário, elas não são com relação à qualidade da decisão, né? Porque a qualidade, geralmente, ela vai atender a alguém e vai desatender a outrem. Muito se fala e muito se reclama sobre o tempo de resposta. E eu não tenho dúvida de te dizer que, não fossem as alterações tecnológicas, essas inovações, nós estaríamos num caminho de absoluto prejuízo na prestação jurisdicional. Se a gente não tivesse esse ferramental que a gente está dispondo agora, que é de julgamento virtual, que são de sessões por videoconferência, a demanda no judiciário ela é produzida pela sociedade num formato que eu chamo de geométrico. Né? E a nossa resposta, por conta dos recursos humanos que são finitos, ela é sempre num formato analítico. Então, assim, esses dois mundos nunca se encontrariam. O tempo de resposta exigido pelas pessoas e a capacidade de entrega que nós temos. Quem está unindo esses dois mundos, e talvez chegando mais próximo da esperança das pessoas e da resposta do judiciário, é o meio tecnológico. Não fosse isso, a gente não conseguiria responder. Então, quando eu digo que é o caminho sem volta, é no sentido positivo de dizer que as pessoas têm... o nosso tribunal, em especial, para você ter uma ideia, tem processos que tem da sentença do juiz, né? De quando o juiz sentencia e o processo sobe para o tribunal, tem processos que são julgados em 2 meses, em 3 meses. Né? Então, assim, é um tempo de resposta nunca imaginado há alguns anos atrás. Então, assim, o nosso, em linhas gerais, vem dando essas respostas espetaculares sob o ponto de vista de tempo, né? E de celeridade. Perfeitamente. Esse é o ponto de vista. A gente acabou de bater um papo com o desembargador que está à frente da 4ª Câmara Civil do TJMS,
doutor Alexandre Bastos. A gente volta no próximo bloco para falar com o presidente do tribunal e continuar sobre esse papo aí, sobre como que foi a preparação para o Tribunal de Justiça atender todo mundo de forma virtual, como vai ser a preparação para voltar a receber as pessoas nas suas instalações, das suas diversas comarcas. O papo vai ser muito bom, fica de olho, a gente volta daqui a pouco. O novo coronavírus requer novos hábitos, urgentes. Lavar sempre as mãos, fazer uso do álcool em gel, proteger-se com a máscara. Hábitos simples que demonstram nosso respeito aos idosos e aos mais vulneráveis. Respeito ao próximo, seja quem for. Respeito àqueles que estão sob nossa responsabilidade e a nós mesmos. É verdade que novos hábitos exigem atenção e disciplina da nossa parte. Mas é possível. Lavar sempre as mãos, fazer uso do álcool em gel, proteger-se com a máscara. Que o respeito à vida seja nosso novo hábito. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Contra o coronavírus, a favor da vida. Bem, a gente volta agora com o ponto de vista, dessa vez, como a gente falou no bloco anterior, com o desembargador e presidente do Tribunal de Justiça, Pascoal Carmelo Leandro. Tudo bem, doutor? Como vai aí? Tudo bem, Paulo. Uma satisfação. Aqui vai bem, uma satisfação estar junto com vocês, aí apresentando algumas informações a respeito das atividades do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. Obrigado pela oportunidade que vocês estão nos dando. As informações que são de interesse público, e como a gente já comentou aqui no primeiro bloco, né, o princípio constitucional da transparência, aliado com a inovação tecnológica que a gente tem vivido, aliado com a condição de perigo sanitário, com o risco de vida que a gente tem vivido, tudo isso misturado, resulta nessa prestação de contas, né, se é que a gente pode dizer assim, do ponto de vista dessa edição, do ponto de vista explicando um pouco aí do funcionamento do Tribunal de Justiça do nosso estado. Então, doutor Pascoal, aí a gente estava conversando já um pouquinho antes, né? Já são 30 anos de atividade jurisdicional. Você já tinha passado por uma situação tão inusitada como essa pandemia aí? Não havia passado. A nossa vida profissional sempre transcorreu normalmente, sem qualquer anomalia, né? Agora que nós estamos aí vivendo esse momento bastante difícil de distanciamento, né, e com uma preocupação muito grande com a saúde, não só dos magistrados, mas dos servidores e também dos nossos jurisdicionados. Né? Então, o Poder Judiciário não parou nesse período, né? Continua atuando, mas sempre preocupado aí com a evolução da pandemia, né? A questão da lotação dos hospitais, né? E com isso nós vamos procurando meios, alternativas para dar continuidade com a nossa obrigação. De fato, o Tribunal de Justiça não parou, né? A atividade jurisdicional ela não pode ser impedida, tanto que a gente fez essa pequena amostra aí no começo do programa, vocês viram o volume de julgamentos e de audiências. Porém, eu queria saber do senhor Dr. Pascoal, como que foi quando surgiram lá no começo, em março, as primeiras notícias sobre essa pandemia, né? O Tribunal de Justiça se organizou, houve uma reunião com os desembargadores, houve uma norma do CNJ já com muita antecedência. Como que foi feito esse decreto aí para atuar de home office e depois como que vocês elaboraram o seu plano de segurança sanitária? Sim, quando foi decretada a pandemia, declarada a pandemia, o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul já estava bastante preparado para esse trabalho de home office. A verdade é que o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul tem os seus processos praticamente 100% eletrônicos, o que facilita naturalmente a realização do trabalho remoto. Então, quando
foi declarada a pandemia. Aliás, abrindo um parêntese, inicialmente preocupado com a qualidade de vida dos nossos servidores e também a produtividade necessária para atender os anseios dos nossos jurisdicionados, foi autorizado o trabalho remoto de maneira excepcional na Central de Processamento Eletrônico, isso em 2017, né? E naquela ocasião foi editado o provimento 399, em novembro de 2017, com as normas pertinentes a essa modalidade de trabalho. Posteriormente, em razão diversas circunstâncias aí que obrigaram a adotar novas medidas, né, passou-se a permitir o trabalho à distância a alguns assessores de magistrados. Bom, e isso aí já nos deu uma experiência muito grande. Com o advento da pandemia, nós editamos a portaria 1726, no dia 24 de março, regulamentando o plantão extraordinário. Esse plantão extraordinário foi instituído pelo Conselho Nacional de Justiça com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo coronavírus. Nós, então, eles editaram as normas e nós, com as diretrizes fornecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, editamos a portaria 1726, de 24 de março, determinando aí o trabalho à distância, né? E também a realização, preferencialmente, de julgamentos virtuais, julgamento que já, como eu disse, já vinha sendo realizado há tempo em algumas câmaras do Tribunal de Justiça e também algumas sessões de julgamento do Juizado Especial. Então, isso aí facilitou bastante, né? Naturalmente que não atingimos 100%, porque os processos físicos ficaram bastante prejudicados. Tanto é que os prazos foram suspensos e continuam suspensos até o dia 30 de setembro, né, deste ano. Não, mas nós aqui já estamos até procurando uma alternativa para que esses processos tenham o seu andamento normal através de uma digitação. Então, estamos aí planejando fazer a digitação. Da mesma forma, nós podemos dizer que em alguns processos eletrônicos, por razões diversas, não foi possível realizar audiências, né, na maioria, quando o processo tinha uma instrução e essa instrução deveria ser realizada presencialmente. No mais, os colegas aqui do Estado, os magistrados, passaram a realizar essas audiências por videoconferência e que vem apresentando um resultado muito satisfatório, né? E agora, com esse retorno, né, nós pretendemos aí dar continuidade. Aqui no Tribunal de Justiça não foi diferente. As sessões de julgamento estão sendo realizadas de forma telepresencial, né? Inclusive possibilitando a sustentação oral. Aliás, nesse aspecto, o sistema favorece as partes dos seus procuradores. Por quê? Porque evita a locomoção das partes até o Tribunal de Justiça e possibilita a essas partes acompanhar o julgamento. E mais, possibilita ao seu procurador a participar e realizar a sustentação oral, né, apresentando as suas argumentações para manutenção ou reforma de uma determinada decisão. Então, uma modernização bastante importante que surtiu muito efeito, e isso, aliás, foi até do agrado da própria Ordem dos Advogados do Brasil.
né? Então, o advogado pode hoje participar, né? E graças a essa tecnologia, o Poder Judiciário pôde realmente dar continuidade ao seu movimento, né? Entendi. É justamente sobre, doutor Pascoal, é justamente sobre isso que eu queria fazer a próxima pergunta, porque assim, quem fala dentro de um processo é a OAB, que foi mencionada agora pelo doutor Pascoal. Se não for a OAB, através de um advogado, é o Ministério Público ou a Defensoria. São essas as instituições que estão legitimadas a falar dentro do processo, como a gente ouve dizer aí, né, de quem atua na área do direito. E eu queria saber, doutor Pascoal, como que foi a comunicação junto com a OAB, com o Ministério Público e com a Defensoria Pública para vocês, né, se entenderem, falarem a mesma língua aí e todo mundo trabalhar de uma forma harmônica, né? Porque a harmonia é um princípio da justiça também. Bom, na verdade, sempre houve, né, um bom relacionamento do Tribunal de Justiça com a Ordem dos Advogados do Brasil, com o Ministério Público e a Defensoria Pública, né? Com ampla oportunidade de diálogo, né, a respeito aí das atividades jurisdicionais. Bom, quanto ao estabelecimento de normas das medidas necessárias para a regulamentação do plantão extraordinário que foi instituído pelo CNJ, nós nos reunimos com a Ordem dos Advogados, com o Ministério Público, a Defensoria Pública, e nessa reunião apresentamos a eles, aos seus representantes, as normas que nós pretendíamos editar e demos a oportunidade deles se manifestarem e fazerem as suas oposições, eventuais oposições a respeito. Ou seja, houve uma ampla discussão para a edição da nossa portaria em março. Então, sempre nós tivemos um trabalho em conjunto, né? E essa portaria, na verdade, de março, ela foi editada também com as diretrizes do CNJ, que a própria OAB, o próprio Ministério Público, a Defensoria Pública já vinham acompanhando. Então, foi muito fácil. Agora, nós também disponibilizamos informações no nosso site, né? Fizemos muitas matérias passando à população, aos jurisdicionados, as informações necessárias a respeito do plantão extraordinário, né? Como também realizamos diversas, com a ajuda aí da imprensa, diversas entrevistas, levando ao público todas as informações necessárias para que eles entendessem e realmente compartilhassem conosco, ajudassem o Poder Judiciário a realizar esse plantão extraordinário sem interrupção dos seus trabalhos. Muito bem. A gente está aqui, né, durante esse papo com o presidente do Tribunal de Justiça, falando até agora como foi, mas a gente também quer saber como vai ser, o que isso significa. O Tribunal de Justiça anunciou que a partir do dia 8 de agosto, quer dizer, a gente tem uma semana ainda para ver como que vai ser isso, a partir do dia 8 de setembro, correção 8 de setembro, a gente vai voltar a ter o atendimento presencial nas instalações do Tribunal de Justiça, não só no tribunal, eu imagino que também em cada comarca. Isso a gente vai ver agora com o presidente, né? Doutor Pascoal, a partir do dia 8 de setembro, o Tribunal de Justiça pretende, de forma gradual, receber novamente os advogados, os servidores, os visitantes, os estudantes, enfim, né? Como que vai ser essa volta aí? Bom, nós há muito estamos preocupados aí com o retorno. Sempre tivemos adiamentos desse retorno em razão aí do crescente número de infecções. Mas, de qualquer forma, nós criamos uma comissão, né, formada não só pelos juízes auxiliares da presidência, como também da Defensoria Pública, como da vice-presidência, da Corregedoria, a participação do Ministério Público, da Ordem dos Advogados,
da saúde, né? Os nossos médicos vinculados ao Tribunal de Justiça, para realizarem um estudo e um plano de retorno gradativo ao trabalho presencial. Então, os nossos colaboradores realizaram diversas comissões, realizaram um plano de biossegurança. Esse plano foi colocado à apreciação da Secretaria de Saúde Estadual e foi devidamente aprovado. Então, nos preocupamos com todas as medidas de segurança para o retorno presencial, gradativo, né, em 3 fases, iniciando com 30%, agora no dia 8, 30%, né, e com diversas medidas. Então, só terão acesso aos prédios do Poder Judiciário, né, os advogados que irão realizar audiências ou algum ato, as partes que comprovarem que vão participar de audiência ou que vão ser ouvidas como testemunhas, né? Nós teremos na portaria uma fiscalização, nós compramos todos os equipamentos, né? Será aferida a temperatura individualmente e depois só terá acesso ao fórum as pessoas que não fazem parte do grupo de risco e que estiverem usando máscara. E aí, então, nós vamos disponibilizar álcool gel para a higienização das mãos, né? Vamos impedir a circulação das pessoas pelo prédio, naturalmente observando aí o distanciamento e sempre a proporção de 30%. Então, nós temos aí uma série de regras, né? Naturalmente que algumas pessoas ficarão impedidas. Quem tiver uma temperatura acima de 37 graus não poderá ter acesso aos prédios, né? Nós vamos trabalhar das 12 às 19 horas, né? Com todos os nossos servidores necessários, juízes e aqueles servidores, dentro dos 30%, indispensáveis para auxiliá-lo nas suas tarefas. Então, teremos agora, isso aí nós pedimos até a compreensão dos senhores advogados, né, do Ministério Público, dos defensores públicos, para que observem a norma quanto ao atendimento presencial. Por quê? Porque o atendimento presencial é excepcional, e a excepcionalidade exige que seja em hora marcada. Então, tem que agendar, né, esse atendimento presencial com antecedência, sempre considerando a limitação de 30%. Então, todas as normas de segurança foram adotadas, foram preparadas para esse retorno. Exatamente. Agora a gente vai encaminhando para o final do nosso bate-papo com a parte do nosso programa aqui dedicada para a interação com quem segue a gente no Instagram. Coloca aí na tela a @ da Ana Maria Assis. A pergunta, presidente, é sobre a questão do novo normal, do velho normal, desse dilema aí. Ela quer saber se os atendimentos por ambiente virtual, por home office, vão se tornar uma realidade no futuro, a partir de agora, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. A verdade que a pandemia, ela nos ensinou muita coisa, né? E nós tivemos muita sorte de ter aí um sistema de informatização de excelente qualidade. Com isso, foi possível esse trabalho à distância. E aprendemos, durante toda essa atividade, que esse sistema, julgamento virtual, telepresencial, né, a realização de audiência por videoconferência, o trabalho home office, esse sistema veio para permanecer. Certo.
hoje e vai ter continuidade, e sempre com aperfeiçoamento. Ou seja, a pandemia está mudando os costumes, está mudando a nossa realidade, e nós vamos nos adequar para isso. Então, com certeza, isso irá continuar. Bem, é com essa reflexão do presidente do nosso Tribunal de Justiça, o Dr. Pascoal, que a gente vai ficando por aqui. O Tribunal de Justiça está se preparando para voltar à vida normal. A Assembleia Legislativa, assim como você que acompanha o nosso programa, aguarda a sua vez. Até lá, eu vou ficando por aqui e peço que você siga a nossa programação, siga as novidades nas nossas mídias sociais, pelo Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Só pesquisar por Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Vou ficando por aqui. Até mais.